Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um N Hands-On. Hoje vamos te falar um pouco sobre a LGPD e como adequá-la ao seu chatbot, tá? Eu me chamo Evelyn e sou analista da comunidade aqui na UEN. Hoje a gente trouxe uma coisinha para vocês, né? A curiosidade da semana, que é o nosso jogo favorito. Então, o meu jogo favorito é Amor Doce, que é um jogo de dating, é um jogo de namoro que é muito legal, muito divertido. Você escolhe o que é que, com quem ela vai ficar, o que é que ela vai falar. É muito legal. Em específico, eu gosto da fasezinha da universidade, que é a University Life, que tem um carinha muito legal também, tipo, tem outras pessoas, tem toda uma faculdade. É muito legal, essa série é muito legal. É o meu jogo favorito. E agora eu quero saber da Sara qual é o jogo favorito dela, né? E quero que ela conte um pouquinho mais. Show! Eu me chamo Sara, sou coordenadora aqui do time de comunidade e eu não jogo tanto, eu já joguei mais. Hoje eu não tenho muito tempo para jogar, mas o meu jogo favorito é Valorant. É um jogo de tiro da Riot Games, então conheço muita gente que joga também, mas hoje eu dei uma pausa. Só que ele continua sendo aí o meu favorito. Se um dia eu voltar a jogar, vai ser ele muito provavelmente. Ai, que tudo. Então, como a gente falou lá no comecinho do vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre LGPD e como, né, você pode aplicar e seguir ela bem à risca no seu chatbot. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela garante privacidade e controle de dados pelos usuários, evitando o uso inadequado pelas empresas. Dessa forma, essa legislação orienta as organizações quanto ao uso dos dados pessoais, ou seja, mostra os limites para armazenar, processar e transferir seus dados, né? É a lei que protege os seus dados para que as empresas não saiam por aí fazendo o que bem entende com os seus dados. O principal ponto é que, independente de onde está sediada a empresa, se os dados coletados são de pessoas, brasileiras ou não, que estão no território nacional, né, que estão aqui no Brasil, a lei ela deve ser cumprida. Então, o que são dados pessoais, né? O que é que envolve dados pessoais? Então, são dados que a gente pode identificar ou localizar um indivíduo, tipo o nome, CPF, o gênero, data de nascimento, filiação, telefone, enfim, cartão, dados bancários. Então, tudo isso são seus dados pessoais, né? Dados que identificam você como um indivíduo. E dados sensíveis, né, são aqueles que podem causar uma certa discriminação a uma pessoa e por isso elas precisam de uma maior proteção. Então, são dados relacionados a crianças e adolescentes, raça e etnia, religião, posicionamento político, filiação a um sindicato ou a organização de caráter religioso, ponto de vista filosófico, político, dados referentes à saúde, à vida sexual, dados genéticos ou biométricos. Então, todos esses são dados muito sensíveis que devem ser protegidos, né? Ainda mais do que os seus dados pessoais. E agora a Sara vai falar um pouquinho, né, de como esses dados, né, de como você pode adequar a LGPD ao seu chatbot. Então, pessoal, nessa etapa de como adequar o chatbot à LGPD, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas premissas. Então, a primeira, você deve sempre informar o usuário ali que ele está interagindo com o chatbot. Então, essa pessoa precisa saber que ela está interagindo com o chatbot, até porque se ela não se sentir ali segura, ela pode ali encerrar essa conversa. Então, deve haver essa possibilidade, né? Também a segunda premissa ali seria pedir autorização sempre que for haver uma coleta de dados, né? E aí existem alguns outros pontos que podem ser abordados. Por exemplo, você explicar por que está precisando coletar aquele dado. Então, a terceira premissa é informar qual é a finalidade para você estar buscando esses dados, né? E para que eles vão ser usados. Então, por exemplo, eu, a pessoa pediu ali a emissão de segunda via e eu peço o CPF dela. Eu posso informar que esse CPF está sendo utilizado para buscar esses dados no sistema. Então, você pode criar uma mensagem mais adequada no seu chatbot para que o usuário fique sabendo qual é a finalidade dessa pergunta, né?
Então, às vezes pode ser óbvio para a gente, né, que lida ali com atendimento humano, por exemplo, pedir o CPF é algo normal, mas é muito importante que o seu chatbot, né, esteja informando a finalidade dessa coleta desse dado, né? E também aí tem uma quarta premissa que seria ter uma política de privacidade e divulgar ela. Então, você pode criar essa política de privacidade, pode ser um documento PDF, por exemplo, e você pode divulgar o link ali mesmo pelo chatbot, antes da etapa de coletar os dados, né? E também tem aqui o opt-in e o opt-out, que eu coloquei como premissa. E aí a gente vai falar um pouquinho do opt-in e opt-out, né? E aí coloquei aqui uma comparação entre os dois. O opt-in, ele é a autorização para que a empresa possa enviar comunicações. Essa autorização você pede para o usuário, né? Para enviar notificações, comunicações e algum conteúdo em geral. E o objetivo do opt-in, ele vai sempre garantir que o usuário tem um interesse genuíno em receber aquele conteúdo, em receber aquelas mensagens. Então, normalmente a empresa pergunta e o usuário responde. E aí o opt-out é a opção de descadastramento dessa aceitação que foi feita pelo opt-in, né? Então, o objetivo é garantir que o usuário tenha ali uma maneira de encerrar, né, de voltar atrás nessa autorização. Então, normalmente, no opt-in, a gente bota depois lá uma mensagem, olha, para você se descadastrar, para não receber mais mensagens, escreve excluir, escreve sair, escreve parar. Então, esse aí seria o opt-out. Então, os dois são muito importantes para o chatbot e agora a gente vai ver aí o opt-in e o opt-out e alguns fluxos aí que eu construí de coleta de dados para a gente ver como que funciona na prática. Aqui na minha tela, vocês estão vendo aqui o WhatsApp e eu vou mostrar um fluxo funcionando aqui de opt-in, opt-out e também um fluxo de coleta de dados com as boas práticas que a Wayne indica, né? Então, está funcionando por uma palavra-chave, mas você pode adaptar esse fluxo para o fluxo inicial do seu chatbot. O link para baixar esses fluxos vai estar na descrição do vídeo. E aqui, ó, o chatbot se apresenta e pede aqui a autorização de envio de mensagens pela Wayne Tecnologia no WhatsApp, né? Então, aqui a gente tem que deixar claro o nome da empresa que está fazendo esse envio de mensagens, né? Eu usei aqui exemplo Wayne Tecnologia, mas você colocaria aqui o nome da sua empresa. Então, aqui tem que ter a opção de sim e não. Eu vou clicar aqui na opção de não. E aqui nessa parte, o chatbot, né, fala, tudo bem, caso mude de ideia, é só retomar o contato conosco, que ficaremos felizes em atender. E no fluxo, a gente adicionou esse usuário em um grupo para que ele não receba essas notificações caso um fluxo seja disparado em massa, né? Então, é feito um bloqueio usando grupos. Você pode usar também outras estratégias, como campos de contato, né? Então, aqui eu vou testar de novo o opt-in, só para mostrar a parte da aceitação. Então, aqui, eu vou autorizar o envio de mensagens da UN para mim, pelo WhatsApp, né? Então, vou clicar aqui sim. E aí, nessa parte, ele pergunta também se, além das comunicações, pode ser enviada ali ofertas e promoções pelo WhatsApp. E aí, se o usuário digitar que não, a gente permite o envio de mensagens, mas não o de ofertas e promoções. Então, a gente adiciona em outro grupo. E aí você consegue fazer, né, essa filtragem aí de disparos para ter uma regra de negócio melhor no seu chatbot. Então, aqui eu vou colocar que não. Ó, tudo bem, não enviaremos mensagens promocionais, né? E vou testar aqui o último cenário, que seria a pessoa aceitando as duas opções. Então, aceitar o envio de mensagens e também o de ofertas e promoções, né? E aí aqui a pessoa entra nos dois grupos ali de permissão, né, de comunicação, e recebe também aqui uma mensagem de caso queira parar de receber mensagens, basta digitar a palavra parar. E aí você configura uma palavra-chave, pode ser excluir, pode ser stop, pode ser qualquer palavra-chave, e aí nos fluxos a gente consegue configurar um disparador por palavra-chave que vai remover a pessoa desse grupo aí de receber essas notificações, né? Para que haja um bloqueio quando você estiver fazendo esse disparo em massa. Tem outro fluxo também, que é o de coleta de dados, que é o... Eu vou mostrar primeiro para vocês o parar, que é o de descadastramento. Então, agora a gente vai ver o de opt-out. Então, nessa parte de parar, a gente, o chatbot entende que não quer mais receber mensagens e caso queira voltar a receber, é só iniciar uma nova conversa e permitir o envio, né?
E aí, essa mensagem você pode personalizar, e nessa etapa a gente removeu a pessoa ali do grupo de que aceita receber essas notificações, tá? E aí, vou mostrar para vocês agora o terceiro fluxo, que é o de coleta de dados. Então, a gente tem aí algumas mensagens que indicam aí umas boas práticas para coleta de dados. Então, eu estou usando aqui a palavra-chave LGPD, né? Aqui a gente se apresenta, né? Estamos felizes em te ter por aqui. Aqui está a nossa política de privacidade. Eu coloquei aqui um link do YouTube, mas pode ser um link de um PDF, pode ser o link mesmo da sua política de privacidade, né? O termo de serviço. E ele fala aqui, ó, para te cadastrar no nosso sistema, então aqui é a finalidade, precisamos coletar alguns dados pessoais seus. Não se preocupe, pois seus dados são tratados com segurança. Aqui você pode personalizar nessa mensagem e aí pergunta se pode começar. Se o usuário disser que não, né, a gente consegue ali finalizar essa conversa, informar para ele por que não dá para prosseguir com o atendimento. Mas se o usuário clicar que sim, aí você pode coletar os dados que você precisa. Então, aqui, por exemplo, o nome completo. Até coloquei aqui um botão de sim e não, mas aqui o nome completo eu poderia colocar aqui, Sara Pinheiro. Data de nascimento, vou colocar aqui. Opa, coloquei até o formato errado. Deixa eu colocar aqui, no formato correto. Pronto. E aí você pode pedir várias outras informações, né? E também recebe, ó, caso queira alterar ou consultar algum dado, escolha a opção ver meu perfil. Essa mensagem aqui é muito importante também e é uma boa prática, por quê? Porque você tem que permitir que o usuário atualize essas informações, né? E que ele veja também quais são as informações que o chatbot tem em relação a ele. Você também pode, como boa prática, criar uma palavra-chave, um disparador, que apaga esses dados caso o usuário, por exemplo, digite apagar meus dados ou uma palavra do tipo. Então, você pode permitir também que ele apague esses dados, né? Caso ele queira conversar de forma anônima e tudo mais. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui esses fluxos, são esses 4 fluxos aqui. O primeiro é o de opt-in. E aí, esse de opt-in, dá para personalizar aqui as mensagens, né? É o fluxo que, caso o usuário negue aqui a autorização, a gente adiciona ele no grupo de não enviar mensagens ativas e não enviar promoções. São grupos diferentes, né? Mas nesse caso eu adicionei nos dois. Caso a pessoa diga que sim, a gente adiciona a gente remove do não enviar mensagens ativas, porque ele acabou de aceitar. Então, se um dia ele entrou nesse grupo para não enviar mensagens ativas, nessa etapa a gente remove e a gente, caso ele negue, né, mensagens de ofertas, a gente adiciona ele aqui no não enviar promoções. Então, ele pode estar no grupo de enviar mensagens ativas e não enviar promoções. E assim por diante, né? Você pode personalizar isso aqui de acordo com o que você preferir e estiver utilizando. Aí a gente tem também o do opt-out. O do opt-out é um fluxo bem simples, ele tem uma mensagem, pode também não ter uma mensagem, pode também, então, não ter essa mensagem, né? Então, você pode só remover a pessoa do grupo e não dar uma resposta, mas é interessante você informar que removeu essa pessoa da lista de transmissão ou que não vai mais fazer essa comunicação para ela. E também a gente adiciona no grupo, né, de não enviar promoções e nem enviar mensagens ativas. O terceiro fluxo é o de coleta de dados. Esse fluxo aqui tem essas boas práticas aí na hora de coletar dados, então manda a política de privacidade, informa a finalidade dessa coleta de dados e também acalma o usuário, né, falando para ele não se preocupar, que os dados são tratados com segurança, e ele permite também ali no final, depois que coleta os dados, tem uma mensagem ali permitindo alterar ou consultar os dados, né, escolhendo ali uma opção de ver perfil, ou você pode colocar aqui a mensagem, né, de apagar meus dados e direcionar para um fluxo que faz essa exclusão desses dados, né, limpa esses dados na UN plataforma. E por último, tem o fluxo aí de caso vocês queiram fazer esse disparo em massa para os clientes, pode ser um disparo promocional, aqui nesse exemplo, mas pode ser qualquer tipo de disparo. Aqui ele faz um filtro, caso a pessoa esteja no grupo não enviar mensagens ativas, o fluxo para, e se ela não estiver no grupo de não enviar mensagens ativas, mas estiver no grupo de não enviar promoções, a gente também não envia.
Mas se ela não tiver em nenhum desses dois grupos, a gente envia aqui, e aqui tem um exemplo, uma mensagem, né, de, nossas promoções começam em 2 horas, você está pronto? Acesse o nosso site agora, e aí tem um exemplo aqui para colocar uma URL, enviar parar para receber essas mensagens. Então, aqui também no seu template message, então, se você estiver disparando pelo canal WhatsApp, precisa ser um modelo pré-aprovado pelo Meta, e aí você pode cadastrar, né, um rodapé na mensagem para que fique essa mensagem aí de opt-out, tá? É muito importante sempre ter o opt-out, mas se for algum outro canal, tipo Instagram ou Telegram ou um canal web, você pode colocar aqui no corpo da mensagem mesmo, tá? Então, é isso. Essas são as dicas que a gente dá aqui em relação ao opt-in, opt-out e as boas práticas, né, de como aplicar a LGPD no seu chatbot, no seu negócio. E esses fluxos, você pode baixar eles vai ter um link aqui na descrição do nosso GitHub, e lá você vai ter acesso a esses 4 fluxos. Você pode personalizar aí para o seu chatbot, tá bom? E ficar à vontade também, caso queiram tirar alguma dúvida. Então, aqui embaixo vai estar passando o link da comunidade, que é comunidade.un.ai. Você pode criar uma conta lá com o seu e-mail e escolher um nome de usuário e uma senha, né? E você consegue tirar as dúvidas. A gente vai estar aí feliz em estar respondendo vocês e ajudando vocês a adequar o chatbot de vocês à LGPD. E é isso, galera. Como a Sara disse, né? Qualquer dúvida, pode ir lá na comunidade, conversar com a gente. E até o próximo vídeo. Tchau!